Bom dia, queridos irmãos. Quero trazer uma breve reflexão a você nesse dia, para que você possa ter a certeza de qual é o caminho que você está andando. O tema ou o texto que eu escolhi está no Evangelho de João, capítulo 3, que conta a história de Nicodemos. Nicodemos não era qualquer pessoa na sociedade judaica daquela época. O texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Então, diz aqui que Nicodemos era um dos principais dos judeus, ou seja, ele era um mestre da lei, ele conhecia a palavra de Deus. Entretanto, ele conversa com Jesus e diz: sabemos que o Senhor é mestre, sabemos que o Senhor veio da parte de Deus. Só faltou Nicodemos dizer que ele era o próprio Filho de Deus, reconhecer isso na vida dele. E Jesus, olhando para Nicodemos, disse: Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isto deu um nó na cabeça de Nicodemos, porque ele, mestre, conhecedor da lei, ele sabia que não tinha como voltar ao ventre materno, e ele pergunta isso para Jesus: pode alguém voltar ao ventre materno? Não era isso que Nicodemos estava, não era isso que Jesus estava falando a Nicodemos. O que Jesus estava dizendo era deixar a velha natureza, deixar o velho homem e viver uma nova vida em Cristo Jesus, crendo que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Era isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos: você tem que deixar a vida de pecado, você tem que deixar de viver para o mundo, de viver os prazeres da carne, porque Jesus, ele diz isso, que é nascido da carne é carne. Aquele que nasceu no pecado vive para o pecado. Mas nós temos que nascer no Espírito, nós temos que nascer em Cristo Jesus para ter uma nova vida, de deixar do pecado para viver para a glória de Deus. E isto Nicodemos não estava entendendo. Nicodemos entendeu que era nascer fisicamente, nascer novamente da mãe. Queridos, Cristo, ele veio trazer a nós uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida. Ele veio trazer a verdade. E quando ele diz para Nicodemos que tem que nascer de novo, ele estava falando a verdade. Por que ele estava falando a verdade? Porque, na verdade, nós, homens, estamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A morte é a separação, e o pecado, a desobediência à palavra de Deus,
nos separa da presença de Deus. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário ter uma nova vida. E assim, nascer de novo significa que nós estamos em uma nova vida. Deixamos de viver no pecado, deixamos de viver para a nossa carne, que é má, que é pecadora, para viver no Espírito Santo de Deus, que Cristo prometeu derramar sobre todos aqueles que creem nele, como Senhor e Salvador da sua vida. Viver no Espírito é viver os frutos do Espírito: alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito que Deus nos concede para ter esta nova vida. Então, queridos, eu pergunto a você, você já nasceu de novo? Você já creu em Cristo Jesus? Você pode me dizer, sim, eu creio em Cristo Jesus, mas quais são as suas atitudes que comprovam que você nasceu de novo? Que você creu em Cristo Jesus? Porque quem crê em Cristo Jesus vive de acordo com a palavra de Deus, vive para a glória de Deus. Aí ele vai deixar das mazelas do mundo, dos vícios do mundo, dos prazeres do mundo, para viver a bondade de Deus, os prazeres que Deus oferece, a alegria que Deus nos dá. Cristo está falando conosco hoje o que ele falou para Nicodemos há mais de 2000 anos. Ele está dizendo para nós, importa nascer de novo, importa crer em Cristo Jesus, importa ser verdadeiramente filho de Deus. É esta a oportunidade que Cristo está nos oferecendo. O que é nascido da carne, vive para a carne e é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito e vive para o Espírito. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui de Jesus Cristo, estou falando aqui da palavra de Deus, e a palavra de Deus aponta para nós Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, eu vou encontrar o caminho da salvação. Eu vou encontrar o caminho da verdade. E eu vou viver a vida em Cristo Jesus que Ele me oferece. Assim, irmãos, como no passado, lá, no momento que Deus estava dando a lei para o povo, ele diz em Deuteronômio, vê que hoje te ofereço a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus fala, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. No profeta Amós, ele diz, escolhe a Deus e viva. E Jesus está dizendo aqui para nós que Ele está oferecendo uma nova vida. Então não há outro caminho, não há outra verdade, a não ser Jesus Cristo. Importa-vos nascer de novo em Cristo Jesus para ter uma nova vida. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, verso 33, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está dando a oportunidade de você ter esperança, ter uma nova vida. Porque sem Cristo nós não temos
a verdadeira esperança. Temos a esperança vazia deste mundo, mas a esperança real de ter uma nova vida para viver no reino de Deus, somente nascendo de novo. Abra teu coração, fale com Deus, ore, peça para Ele: Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração, mexe com as minhas estruturas, tira tudo que é pecado, coloque teu Espírito Santo para que eu tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. E Deus vai mudar a tua história, assim como mudou a história de muitos aqui na palavra de Deus. Assim como Ele mudou a minha história, Ele vai mudar a sua história e vai fazer você ter uma nova vida. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos orar? Pai, há muito tempo atrás eu fiz esta oração. Entra, Senhor, na minha vida. Tira o velho homem e coloque um novo homem aqui por meio do Teu Espírito Santo, para que eu viva para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Pedi perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, e ainda erro, mas eu creio que no Senhor eu tenho o perdão, a justificação. E é por isso que eu creio em Cristo Jesus como o Teu Filho, e para mim, o meu Salvador, o meu Senhor. Senhor, eu não sei quantos estão clamando pelo Senhor entrar na sua vida, entrar na sua casa, restaurar tudo, trazendo vida, trazendo esperança. Mas eu sei que tem muitos que estão fazendo esta oração. Entra nesta vida e dá uma nova esperança, dá uma luz, o verdadeiro caminho, a verdade, e que eles possam ter a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Abençoe os casamentos, ó Pai, restaura, porque há muitos que estão indo e caminhando para o divórcio, mas o Senhor é a restauração. Não há casamento que está morto que o Senhor não possa ressuscitar, ó Pai. Então entra no coração do marido, da esposa e traga vida, diálogo, revigore o amor, fortalece a união, ó Pai. Abençoe a vida dos nossos filhos, livra-os de todo mal, de todo vício, de toda a podridão do pecado. Coloque a tua mão sobre todos os enfermos, curando, restaurando, libertando da dor e do sofrimento, mas seja conforme a tua vontade, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus e declaramos que a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.